Graça e paz, queridos. Graça e paz. Bom dia. Tudo bem com vocês? Não senti que estão bem, não. Estão tudo bem com vocês? Agora senti um pouco mais de força. Amém. Glória a Deus pela sua vida que está aqui nesta manhã. Sabemos que muitas pessoas viajaram, né? Nesse feriado. Deram uma esticada aí para a praia, uma esticadinha para Minas, enfim, para tantos lugares, onde tem uma família, de repente, dá uma esticadinha para a gente matar a saudade. Mas glória a Deus por estarmos aqui nesta manhã, e eu creio que o Senhor já está ministrando em sua vida desde o momento que você entrou aqui hoje. Amém? Posso ouvir um amém aqui? Amém. Você está sendo ministrado? Eu creio que sim. Eu creio que o Senhor, o Espírito Santo, está ministrando na vida de cada um, desde o momento que você entrou aqui neste lugar. Eu sempre digo que não tem nada mais importante aqui, nem o louvor, nem a palavra, nem a oferta, A apresentação que foi feita aqui hoje, apresentando uma criança diante do Senhor. Tudo é importante diante de Deus. Amém? Gostaria que nós fôssemos lá para o livro de Neemias, e aqui hoje eu pretendo fazer um fechamento daquilo que o Senhor colocou no meu coração nesses dias. Praticamente hoje é o 7º domingo que estaremos falando do mesmo assunto, sobre o livro de Neemias, claro, em pontos diferentes, mas o Espírito Santo está trabalhando em nossos corações, a começar do meu coração, para com o coração de toda a igreja neste lugar. Ok? Então, gostaria que você abrisse o livro de Neemias. E aqui nós vamos meditar em mais um capítulo. No capítulo 4, eu quero que você, em específico, amém? Todos encontraram Neemias capítulo 4? Então vamos lá. A oposição à reconstrução. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? 3. Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: Pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Neste meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos do muro de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. 8. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para protegermos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho, pois nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. 11. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou que nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. 12. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso posicionei alguns
do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais, aos restantes do povo: não tenham medo deles, lembre-se de que o Senhor é grande e temível e luta por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. 15. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo que Deus quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens faziam o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudo, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio e todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam o material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada, enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. 19. Então eu disse aos nobres, aos oficiais, ao restante do povo: a obra é grande e extensa. Estamos separados, distante um dos outros, ao longo do muro. Do outro lugar de onde ouviram ao som da trombeta, junte-se a nós ali, nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espada, desde o raiar da alvorada até a cair da tarde. Naquela ocasião eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante deve ficar à noite em Jerusalém, para que possa servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. 23. Eu e os meus irmãos e os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Feche seus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração. Amém. Pai, te agradecemos por essa manhã, te agradecemos por estarmos aqui na tua casa. Obrigado, Pai, por cada vida que aqui está presente, por cada um que está nos ouvindo neste momento na internet, por aqueles que ainda vão nos ouvir. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra ela tem poder, Senhor, para ecoar, ó Deus. Ela não é presa no tempo, mas ela pode ecoar em todos os momentos, Senhor. Aqui, neste momento, ó Senhor, essa palavra pode prosseguir, Senhor, durante os meses do ano, no decorrer dos anos, porque a tua palavra ela é viva e poderosa. Pai, eu oro, Senhor, sobre as nossas vidas nesse momento, neste lugar. Que os nossos corações, como eu tenho declarado aqui, é terra boa e fértil, onde a tua palavra ela vem e encontra espaço, Pai, para germinar. Senhor, ela encontra espaço para crescer saudável, produtiva, para florescer, para frutificar 100 por 1. Pai, em nome de Jesus, fala conosco pelo poder do teu Espírito nesta manhã em nossos corações. E tudo aquilo que se levanta contra o teu mover, caia por terra em nome de Jesus. Declaramos céus abertos sobre este lugar. Que o teu céu, Senhor, venha e desça sobre os nossos corações. Manifeste o teu reino sobre as nossas vidas. É isso que te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Então aqui nós entramos no momento agora que nós vamos falar de batalha, né? Um pouquinho sobre aquilo que enfrentamos quando nós queremos reconstruir os muros da nossa vida. E é interessante, né, que você vê que Deus foi costurando, né, no decorrer de todos esses domingos e falando de maneiras diferentes em nossos corações, né? E eu posso dizer para vocês, com sinceridade do meu coração, muitas vezes eu subia com algo determinado aqui, com o script pronto, mas o Espírito Santo, não que ele mudava, mas ele guiava, né? E realmente é isso, é o Espírito Santo que toma a direção de todas as coisas. E se vocês vão fazer só eu quero fazer um breve resumo aqui, bem rápido, o tempo não vai nos permitir para tanto. Mas nos primeiros domingos que nós nos reunimos neste lugar, e aqueles que ouviram essa palavra lá atrás, desde o mês passado, vocês perceberam que quando nós começamos a falar sobre o livro de Neemias, nós começamos a falar sobre compaixão. Nós começamos a falar sobre ouvir a voz de Deus. Amém? Todos lembram aqui? Amém? Nós falamos muito sobre isso. Acho que nós ficamos falando vários domingos sobre o mesmo
né, na mesma essência. Precisamos ouvir a voz de Deus, precisamos ter compaixão, precisamos olhar para a nossa Jerusalém. E Deus falou muito conosco nesse período. Esse foi o primeiro momento do livro de Neemias, e é isso que a gente depara lá no capítulo 1. Aí depois nós partimos para o capítulo 2, e o capítulo 2, o que ele nos fala? Ele fala que quando Deus traz algo no nosso coração, Deus vai trazer a provisão. Amém? Você pode repetir comigo, provisão? Repita comigo novamente, provisão. Aquilo que Deus coloca no nosso coração, Deus vai trazer provisão. Então nós não temos que ficar preocupados, né? Algo que eu repeti muitas vezes aqui, né? Como faremos? Não temos que preocupar como faremos. Quem fará? E quem faz é Deus. Deus só quer, na verdade, nos usar. Deus quer nos usar. E é algo que eu falei muito aqui nesses domingos. Nós precisamos deixar esse agir de Deus. Nós precisamos abrir mão do nosso livre-arbítrio e deixar Deus fazer em nossas vidas. Porque se a gente não quiser, Deus não vai fazer nada. Ele pode até desejar restaurar algo na sua vida, ou na sua casa, na sua família, nos seus familiares, enfim. Mas Deus não vai fazer nada. Por quê? Porque você não deu a liberdade para Deus fazer. Neemias, ele vive tudo o que ele viveu, e ele foi um grande reconstrutor de Jerusalém, porque ele permitiu que essa reconstrução acontecesse. Ele calou-se para o eu dele e deixou que a vontade soberana de Deus governasse. E se você quer viver a vontade de Deus, meu querido, se eu quero viver a vontade de Deus, como Paulo nos ensina lá em Romanos, no capítulo 12, e diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Para que a gente viva essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos abrir mão do nosso livre-arbítrio. Porque se você não abrir mão, você nunca vai viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus que nos ensina isso. Então, realmente, cristianismo, uma coisa que eu sempre falo, é cruz. E muitas vezes a gente interpreta o cristianismo de uma forma totalmente errada. Cristianismo é cruz, cristianismo é renúncia. Se você realmente quer seguir a Cristo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Ele. Não vai ser fácil. Mas eu digo sempre, é melhor você estar com Cristo no deserto do que estar sem Jesus no oásis. Podemos estar no oásis, podemos estar num lugar maravilhoso, mas sem Cristo tudo isso se perde. Então é muito importante, mesmo despeito às lutas da vida, mas se você está com o Senhor, basta. É melhor com o Senhor na fornalha do que sem Jesus. Amém? Posso ouvir um amém seu nesse lugar? Amém? E vivemos hoje um cristianismo muito barato, que está sendo vendido hoje, que não é o cristianismo que está escrito nas Sagradas Escrituras. E nesse terceiro momento aqui que eu quero entrar com vocês, e aqui nós vamos fechar hoje. Poderia falar muito mais de Neemias, podíamos ficar até o final do ano falando sobre Neemias, mas nós vamos continuar em outro momento falando. Amém? Mas eu creio que toda a palavra que foi liberada aqui nesses 7 domingos, Deus tem um propósito. E eu sei que muitos corações foram ministrados e foram tocados. A começar do meu coração, eu fui muito ministrada e tocada por essa palavra. E eu já tinha lido muitas vezes o livro de Neemias, mas eu creio que o Senhor sempre, Ele tem a sua maneira e seu jeito de agir no tempo dEle. E nesse momento aqui nós lemos o capítulo 4 de Neemias, e aqui claramente vocês conseguem ver aqui que não foi fácil a reconstrução. Amém? Vocês conseguem ver que foi fácil a construção aqui? Não foi fácil a reconstrução. A reconstrução ela foi feita debaixo do quê? De luta. Ela foi feita debaixo do quê? De muita batalha. E muitas vezes nós achamos que qualquer reconstrução que vai acontecer na nossa vida vai ser fácil. E nós vemos claramente aqui no livro de Neemias, não só no livro de Neemias, mas em muitos outros livros da Bíblia, em cartas que foram escritas nos evangelhos, que nada é de graça, tudo é debaixo de batalha.
E nós conseguimos ver aqui que Neemias, ele viveu debaixo de batalha para reconstruir Jerusalém. E a pergunta que eu quero fazer para nós aqui nesta manhã: o que você está querendo reconstruir na sua vida? E eu tenho certeza que todos nós aqui temos reconstruções. Todos nós, sem exceção de nenhuma pessoa aqui no lugar, todos nós aqui nesse lugar temos algo para reconstruir, independente da sua idade. Se você hoje já tem entendimento, mesmo que você seja uma criança, um adolescente, não sei a sua fase da sua vida, adulto, na velhice, todos nós temos algo para reconstruir. E o que eu quero dizer para vocês essa manhã e para a minha vida: toda reconstrução, ela demanda esforço. Amém? Viu, Márcio? Toda reconstrução demanda esforço. E não é fácil. Não é fácil. Nós temos que ser perseverante e temos que ser persistente. Eu não sei qual é a luta que você passa na sua vida hoje. Eu tenho as minhas lutas, vocês têm as lutas de vocês. Mas eu quero dizer para vocês que vocês ficarem com os braços fechados, cruzados, nada vai acontecer. E não adianta muitas vezes ficar só terceirizando o problema a Deus. Porque Deus não trabalha de uma forma unilateral. Deus, Ele quer que a gente trabalhe com Ele junto. Esse que é o propósito de Deus. Deus pode fazer? Com certeza Deus pode fazer. Mas Deus quer ver a sua posição. Deus quer ver a sua postura. E aqui a gente vê claramente no livro de Neemias que um povo se levanta para reconstruir os muros. Então toda reconstrução que você deseja viver na sua vida, meu querido, você precisa se posicionar. Você precisa se levantar. E aqui é bem claro em dizer que eles trabalhavam e guerreavam. Eles não estavam só trabalhando, eles estavam trabalhando e guerreando. E nós precisamos ter essa postura. E muitas vezes nós vamos encontrar no nosso meio, na nossa família, muitas vezes nós queremos terceirizar, porque eu já vi muito isso. Eu já fui assim. E eu vejo isso muito presente em muitos aconselhamentos, que as pessoas sempre querem culpar a outra pessoa. E ela não quer fazer a parte dela. E infelizmente, no nosso meio, existe pessoas assim, que ela não quer fazer a parte dela. E nós aprendemos isso lá no livro de Neemias. Eu quero que vocês abram lá no capítulo 3. Eu quero levar vocês a uma passagem. Capítulo 3, no versículo 5 em especial. Olha só. 3:5. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade, olha só, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. Então aqui é muito claro que existem pessoas que nunca vão se mexer para fazer nada. Eu sempre volto a falar aqui, em Romanos está escrito, tudo que foi escrito para o nosso ensinamento. Então eu sei que infelizmente tem pessoas que nunca vão mover uma palha. E é interessante que aqui no livro de Neemias diz que é os nobres. O que você entende de uma pessoa nobre? Eu entendo que é uma pessoa culta. Não é nem uma pessoa desprovida de conhecimento. É uma pessoa culta, que é mais triste ainda. Porque se é uma pessoa desprovida de conhecimento, você diz assim, poxa, a pessoa é ignorante, ela não entende o que está acontecendo. Porque nós não entendemos muitas coisas. Eu sou ignorante em muitas áreas. Ignorante não é ser burro. Ignorante é falta de compreensão, falta de entendimento de uma determinado assunto. E eu sou ignorante em muitos assuntos. E aqui a gente vê claro que a Bíblia diz que os nobres rejeitam o trabalho. Então nós sabemos que em todos os lugares nós teremos, infelizmente, pessoas que vão rejeitar.
E elas não vão concordar de abraçar o trabalho. Porque essas pessoas, elas viam a necessidade de Jerusalém. Jerusalém fazia muitos anos que ela estava destruída. A gente falou isso lá atrás. Muitos e muitos anos Jerusalém estava destruída. Deus não poderia talvez ter levantado alguém de Jerusalém? Poderia. Porque tinha um povo ali. Aí a pergunta que a gente faz, por quê? Como Deus? Não tinha gente lá. Será que Deus tem que trazer lá do outro lado para tocar aqui? E muitas vezes, né, a gente esconde atrás das nossas desculpas. Eu sempre tenho falado isso aqui muito. Senhor, envia o profeta lá para falar com o fulano. E muitas vezes o fulano está do seu lado. O fulano é o seu vizinho, o fulano está dentro da sua casa. Aí muita gente fica usando o termo bíblico, né? Ah, mas o profeta não tem honra dentro da sua própria casa. Envia o profeta lá. Porque muitas vezes Deus teve, nessa situação interessante, né? Deus teve que pegar Neemias lá do outro lado para trazer para reconstruir Jerusalém. Será que não teria ninguém disposto? Não, claramente não. Porque se tivesse, Deus não tinha trazido Neemias. Deus tinha levantado alguém de Jerusalém. Então a gente vê claramente, queridos, que aqui a Bíblia fala que infelizmente vai ter pessoas, por mais que você fale, por mais que veja a situação, que a situação está caótica, que a situação está difícil, está vendo as pessoas ali, o negócio está desmoronando, está caindo, está tudo destruindo, não vão se mexer. Não vão se mexer. Em nome de Jesus, que não seja eu e nem você essa pessoa. Amém? Que não seja eu e nem você. Que nós possamos fazer a diferença no nosso tempo. Tenho falado muito aqui, fiel no pouco, Deus coloca a gente no muito. O que você tem, ofereça ao Senhor. Ah, eu só tenho um talento, ofereça o talento que você tem. Qual é o talento que você tem? Se dedique a esse talento, não se esconda. A Bíblia é bem clara em explicar sobre os talentos. Aquele que recebeu um talento, escondeu. E eu creio que todos nós aqui temos pelo menos um talento. Um talento você tem. E o que nós temos feito com esse um talento que o Senhor tem dado? E esse talento, quando eu falo, não estou falando algo ministerial não. Como você olha aqui, porque eu sei pregar, ou sabe cantar. Não, muitas vezes o talento que Deus te deu é um talento muitas vezes de trabalho mesmo, serviço. Você gosta de servir as pessoas. Você tem um coração voluntário. O talento muitas vezes você sabe fazer tantas coisas na sua casa. Você é uma pessoa talentosa com as suas mãos. O talento talvez, você tem um talento de conversar. Você é uma pessoa boa na oratória. Querido, você tem talentos. Qual é o talento que você tem? Eu estou dizendo, nós temos vários talentos. Nós não temos só um talento, nós temos vários talentos. Então nós precisamos aplicar esses talentos. E precisamos pedir para o Espírito Santo nos ajudar. Espírito Santo, me ajude a aplicar os talentos que Deus me entregou. Eu não posso enterrar esses talentos. Isso é muito sério, querido. Vamos agora para voltar lá em Neemias, capítulo 4, onde nós estávamos. E aqui eu quero falar que nós precisamos, para a reconstrução, acabamos de falar que infelizmente teremos pessoas que não vão abraçar a causa. Não vão. E nós temos que, como diz, né? Aceitar, né? Enfim, não vão e não tem o que fazer. Mas existem pessoas que vão se dedicar. Neemias 4:6, olha só o que está escrito em 4:6, Neemias. Desse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Vamos repetir essa passagem aqui comigo? Vamos lá novamente? Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Dedicação. Da mesma forma que a gente consegue ver pessoas que não vão fazer nada, que vão reprovar o que você está fazendo, uma oposição, você vai ver também
escrito bem claro, explícito no livro de Neemias, que havia dedicação ao trabalho. Então não podemos desanimar. Aquilo que Deus colocou no nosso coração, Deus vai te capacitar. Amém? Amém? Deus vai te capacitar. Deus coloca algo no teu coração. Nós precisamos buscar a direção de Deus, como fazer. Recebemos a direção, Deus vai nos capacitar, Deus vai trazer toda a provisão que precisamos. Deus vai trazer pessoas. Amém? Eu vejo tudo isso que tem acontecido aqui em São José dos Campos, desde a época que nós chegamos aqui. Eu sou muito grata a Deus pelo povo que está aqui. 8 anos regaçando a manga, 8 anos trabalhando. Muitas vezes vocês que talvez estão aqui pela primeira vez, estão vendo tudo isso aqui. Está tudo bonito, mas não era assim. Isso vocês estão vendo no plano físico, mas existe um contexto espiritual por trás. E Deus tem trabalhado no decorrer dos anos, temos sido perseverantes. E vamos continuar sendo perseverantes. Por quê? Porque tem um povo dedicado. Tem um povo que regaça as mangas. Tem um povo que está aqui, quer ver as coisas acontecer. Amém? E não podemos desanimar, queridos. Temos que perseverar, temos que continuar sendo ousados, determinados. E vamos à frente. Vamos em frente, vamos em frente. Vamos continuar reconstruindo os muros. Amém? Existe um muro aqui ministerial a ser reconstruído. Existe um muro na sua casa a ser reconstruído. Portas para ser restauradas na sua casa, na sua família. Mas também existe um contexto espiritual. Existe um contexto ministerial. E aqui estamos. Amém? Por isso precisamos, todos nós, ir ao trabalho. Por isso que precisamos arregaçar as mangas. E entenda, existe uma oposição. Não é tão simples restaurar os muros. Não é tão simples restaurar os muros da sua casa. Não é tão simples restaurar os muros ministerial. Vai exigir dedicação. Vai exigir esforço. E precisamos nos esforçar. Porque senão nós não vamos conseguir. Amém? E é interessante que no mesmo tempo da dedicação, nós também conseguimos ver, olha só, proteção. Lá no versículo 9 em especial, diz o seguinte, Neemias 4:9. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para protegermos deles. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para protegermos dele. Querido, a proteção vem do Senhor. Amém? Tudo aquilo que Deus colocar no teu coração para ser feito, tira do teu coração esse negócio de retaliação. Tira esse negócio do teu coração que o inimigo vai se levantar contra você. Muitas vezes a gente se posiciona em prol a uma vida, em prol a sua casa, em oração, enfim, ao ministério. E muitas vezes a gente começa assim, porque o diabo está nervoso, o diabo está bravo. E começou a me retalhar, começou a retalhar a minha vida. A minha vida começou a ter problema. Tudo começou a ir para trás. Eu comecei a andar mais, dou um passo para frente e dou 10 para trás. Queridos, eu creio que quando Deus coloca algo no teu coração, Deus também vai te capacitar. E Deus vai te proteger. Amém? Amém? Deus vai te proteger. E muitas vezes nós damos tanta glória para o diabo. Nós exaltamos tanto Satanás. A palavra de Deus, maior o que está conosco, o que está no mundo. Maior o que está conosco, querido. Deus é maior. Deus é maior em nossas vidas. E precisamos descansar nisso. O diabo não é maior. Sabe o que é maior do que a Deus? Não entende que é heresia. A tua vontade. A minha vontade, ela pode ser maior que Deus. Porque eu determino, é isso que eu quero fazer. Quando você determina uma coisa para fazer, nem Deus e nem o diabo muda a tua opinião. Nem Deus e nem o diabo muda a tua opinião. Porque Deus nos dá o livre-arbítrio. Satanás nos aprisiona. Mas quando você determina sair daquele lugar, eu vou sair deste lugar. Nem Satanás vai me prender. Então, precisamos parar muitas vezes e querer dar tanta glória para o diabo. Porque se você crê que Deus é o Todo-Poderoso, que Deus, Ele governa a tua vida, que Deus é maior que todas as coisas, nada vai parar aquilo que Deus colocou no teu coração. Nada, amém? Se você está tomando uma causa e orando por uma família muitas vezes, orando por algo que você faz um ministério,
Não comece a inventar desculpa dizendo assim, eu preciso parar porque estou sendo retalhado. Eu estou recebendo ataques de lá, eu estou recebendo os ataques daqui, eu estou recebendo enfermidade, eu perdi o emprego. Querido, para com isso. Precisamos parar de falar tanta besteira. Porque Deus é maior. Deus é maior. Deus é maior. Amém? Deus é maior, queridos. Então a proteção virá sobre a tua vida. Deus vai nos guardar. Deus vai nos dar estratégia. Aqui a gente vê claramente estratégias que Deus dá a Neemias. São estratégias que vêm do coração de Deus. E ele não foi lá como bobão, não. E muitas vezes a gente acha que ser cristão é ser bobo, é ser ingênuo, e não é. Nós precisamos de estratégias. Estratégias. Precisamos nos preparar. Precisamos preparar o nosso local. Não podemos ir a uma guerra sem preparo. É morte. E principalmente na questão espiritual. Não vá para uma batalha sem preparo, porque você vai apanhar. Neemias, quando ele vai para reconstruir os muros, ele tinha noção daquilo que ele ia enfrentar. E acima de tudo, ele tinha noção do Deus que ia à frente. Amém? Você tem noção do Deus que vai à frente da sua vida? Amém? Se Deus vai à frente, nós não vamos fracassar. Podemos até muitas vezes tropeçar. Podemos até muitas vezes cair. Mas a palavra de Deus diz que o levantar é de Deus. Amém? Não podemos ficar prostrados. Não podemos ficar lambendo o pó. Devemos nos levantar. Porque errar, nós vamos errar. Vamos falhar em alguns momentos. Mas o levantar vem de Deus. É Deus que levanta. É Deus que te fortalece. Para você saber que a soberania é dEle. É Ele que faz. Então vamos parar de dar desculpas. Vamos parar de falar que tudo é espiritual. Vamos abraçar muitas vezes as falhas que existem dentro de nós. Porque nós temos muitas falhas. Nós temos muitos problemas internos que precisam ser trabalhados. Que precisam ser libertos, queridos. Quantos nós precisamos ser libertos ainda? E nós não reconhecemos que precisamos ser libertos. A nossa alma muitas vezes é doente. E nós não reconhecemos que a nossa alma é doente. Por quê? Por causa do orgulho do nosso coração. O orgulho governa. O orgulho impera. E onde o orgulho impera, querido, vou falar para vocês, Deus não vai trabalhar. Deus quer um coração contrito. Deus quer um coração quebrantado. E a palavra de Deus fala que Ele não vai desprezar esse coração. Um coração contrito. Ele não despreza esse coração. Precisamos reconhecer as falhas da nossa vida. E colocar Deus aquilo que, na soberania, no senhorio da nossa vida. E deixar Deus trabalhar e Deus fazer. Um outro ponto muito interessante aqui no livro de Neemias, que ele nos ensina. No versículo 10. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças, e ainda há muito entulho, pois nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. O que esse versículo quer dizer para nós? Que o cansaço vai acontecer. Diga comigo, cansaço. Cansaço. Cansaço vai acontecer, meu querido. O cansaço é inevitável. Mas eu creio na renovação que vem da parte de Deus, quando você está dentro da vontade de Deus. É óbvio que o cansaço acontecer. E o cansaço acontece nos nossos dias também. Muitas vezes começamos a fazer algo para Deus, ou para a nossa família, enfim. Qual é a Jerusalém que você está restaurando hoje? Eu tenho a Jerusalém da minha casa e tenho a Jerusalém do ministério. Qual a Jerusalém que você está restaurando hoje? Talvez seja as duas na sua vida. Você está dedicado tanto a Jerusalém da sua casa, da sua vida, do seu coração, como a Jerusalém do ministério. E eu quero dizer para você, porque aqui é claro no livro de Neemias, dizer que o cansaço será inevitável. Vamos ficar cansados sim. Não tem como dizer que não vamos ficar cansados. Vamos ficar. E muitas vezes o que acontece no cansaço? A gente foge. No cansaço a gente entrega. No cansaço semana passada a gente falou sobre isso. A gente começa a colocar a culpa nas outras coisas. Começamos a colocar a culpa em tudo quando estamos cansados.
Mas eu creio que quando Deus está no controle, na direção, quando você coloca Deus no senhorio de todas as coisas, por mais que você esteja cansado, você vai ver o renovo da parte de Deus. Deus vai te renovar. Deus vai trazer a cada manhã esse renovo sobre a tua vida. Amém? Amém? Queridos, porque se tudo fosse fácil, se tudo fosse tão fácil, todos nós estaríamos com um semblante muito feliz. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Existe um caminho a percorrer. Existe trabalho para se fazer. Toda reconstrução ela vai exigir esforço. Um outro ponto aqui que nós vamos ver aqui no livro de Neemias. Vamos lá para o versículo 12 e 11. e 11. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso posicionei alguns dos povos atrás dos pontos mais altos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Aqui nós conseguimos ver duas coisas claramente. No versículo 12 em especial, nós conseguimos ver a oposição. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Você vive com oposição hoje na sua vida? Você tem oposição sobre a sua vida hoje? Da onde vem a oposição na sua vida hoje? É na sua casa? É nos gritos do seu coração? É os traumas da infância? Aonde está a oposição? É no trabalho? É no ministério? Aonde está a oposição? A Bíblia é bem clara em dizer que vai ter oposição. Mas a Bíblia é bem clara em dizer, ali no próximo versículo, olha só, a partir do 13: por isso posicionei alguns dos povos através dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles, lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lute por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. 15. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo que Deus tinha frustrado sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá. No mesmo tempo que tem oposição, se você crer e descansar em Deus e fizer a sua parte, lembre-se, faça a tua parte, porque Deus não vai fazer aquilo que você tem que fazer, aquilo que eu tenho que fazer. Deus vai te dar estratégia. Amém? Deus vai te dar a estratégia que você precisa. Deus vai te dar a estratégia de todas as lutas que você está passando hoje. Mas por que é mais fácil a gente cruzar os braços? Por que é mais fácil a gente murmurar? Querido, se levante. Se levante na sua geração, se levante no seu tempo. Amém? Posso ouvir um amém aqui neste lugar? Amém? Em nome de Jesus, que todos esses domingos que eu tenho ministrado aqui não sejam em vão. Que eu creio que não é. Porque a palavra de Deus ela é poderosa. Um que pegue. A Bíblia fala que ele vai se transformar em 100. Né? Que uma semente vai se tornar em 100. Por que é mais fácil muitas vezes a gente murmurar? Por que é mais fácil a gente se esconder atrás das nossas desculpas? A gente vê claramente o ensinamento lá com o povo quando está no deserto. O que mais o povo fez foi murmurar. E o que acontece com aquele povo? Toda aquela geração perece no deserto. E uma nova geração se levanta. Uma nova geração se levanta para herdar a terra. Queridos, murmurar não vai resolver nada. Você reclamar dos seus problemas não vai resolver nada. A única pessoa que você tem que reclamar mesmo dos seus problemas é com Deus. É com Ele.
E a gente não vê que Neemias em nenhum momento reclamando com ninguém dos problemas dele, porque ele tinha muito problema. Com certeza ele estava ali com Deus. Da mesma forma que nós começamos aqui essa série falando que Neemias passa 4 meses orando a Deus, clamando a Deus por Jerusalém. É a mesma forma que ele trabalha buscando as estratégias. E Deus deu todas as estratégias para Neemias. Por que Deus deu todas as estratégias para ele? Porque ele confiou, porque ele buscou, porque ele descansou, porque ele sabia que não é ele que ia fazer aquilo, quem ia fazer é Deus, mas Deus ia fazer através dele. Deus vai fazer através de nós, queridos, porque Deus deu a terra aos filhos dos homens, amém? Deus vai fazer através da sua vida, através da minha vida. Não espere que um anjo desça aqui na terra e venha fazer. Não, o que você tiver que fazer, é você que vai fazer. Apesar que a palavra de Deus diz, que eu creio, que a palavra do Senhor nos ensina, que os anjos de Deus, eles são os ministros que trabalham ao nosso favor para aqueles que vão herdar a salvação. Quem vai herdar a salvação aqui? Quem vai herdar a salvação aqui neste lugar? Quem que vai herdar a salvação aqui neste lugar? Se você crê que você vai herdar a salvação neste lugar, você tem os anjos que trabalham a teu favor, porque a Bíblia ensina isso. Que os anjos trabalham ao nosso favor para aqueles que vão herdar a salvação. Eles estão ali junto conosco. Mas, queridos, a terra ela é nossa. A terra não é dos demônios e a terra não é dos anjos. A terra é nossa. A terra ela é nossa. Então, a peleja é nossa. A batalha é nossa. Então, pare de terceirizar. Pare de dar desculpas. Pare. Faça aquilo que você tem que fazer no seu tempo, mas não espere que se você for fazer na força do seu braço, você vai ter bom êxito. Você pode até ter um bom êxito, tempo curto, mas quando você faz na força do Senhor, o seu êxito, ele é permanente. Ele é permanente. O êxito que você tem, ele ecoa pelas gerações. Ele não morre em você. Ele ecoa pelas gerações aquilo que Deus usa a tua vida. Amém? Precisamos, queridos, crer que Deus vai à frente. Eu escrevi aqui uma frase. Olha só. Não espere ficar bom em Deus para fazer alguma coisa boa para Deus. Não espere ficar bom em Deus para fazer alguma coisa para Deus. Muitas vezes, volto a falar, eu disse isso aqui já, nós esperamos muitas vezes ficar bons em algo, mas eu não estou bem, eu não tenho quase nada para oferecer. E a gente fica esperando esse tempo. Não espere ficar bom em Deus para que fazer algo bom para Deus, porque nunca estaremos bons. Dá o que você tem hoje. O que você tem hoje? Dê o que você tem hoje. Sobe no meu coração agora uma passagem da Bíblia, eu já vou estar encerrando aqui propriamente. Quando Jesus foi multiplicar os pães, não tinha praticamente nada, né? E aí, os discípulos acharam aquele menininho. Não sei se um moço, não sei, a Bíblia não diz a idade dele. Mas concorda comigo que ele tinha poucas coisas ali? Concorda? Que ele tinha pouquinhos peixinhos e pouquinhos pães? O que ele tinha dava para alimentar uma multidão? Não, não dava. O que nós temos hoje? Jesus está perguntando no teu coração hoje, aqui neste lugar, a começar do meu. A começar do meu. O que você tem hoje? Feche seus olhos. Vamos fechar nossos olhos aqui. E essa pergunta eu quero fechar
Essa série que nós temos trazido há tantos domingos, hoje é o 7º domingo. O que nós temos hoje? Quando os discípulos encontraram aquele rapaz com aqueles poucos pães e peixes, é o que ele tinha. E através daquele pouquinho que aquele rapaz tinha, uma multidão foi alimentada. O que você tem hoje? Muitas vezes você acha que é tão pouco. Tão pouco. Mas nas mãos de Deus. Mas nas mãos de Deus. Mas nas mãos de Deus é muito. Porque é o Senhor que vai multiplicar. É o Senhor que vai multiplicar aquilo que você tem. Você só precisa descansar e confiar nele. E toda provisão vai vir. E todo livramento vai vir também junto. A provisão e o livramento vêm junto. E a vitória, ela é certa. Porque a vitória não vem através dos nossos braços, não vem através do nosso intelecto, não vem pela nossa determinação, pelo nosso bom ânimo, não. A vitória, ela vem porque Deus nos dá a vitória. Mas Ele precisa de coração. Filho meu, dai-me o teu coração. Deus precisa que nós nos posicionemos em nossa geração, no nosso tempo. Deus precisa, porque Deus vai fazer através de nós. Assim como Deus usou Neemias no seu tempo, Deus quer usar as nossas vidas, nessa geração, nesse tempo, para a tua casa, para os seus familiares, para o ministério, acima de tudo para o teu coração. Existe tanta dor dentro do teu coração, existe ainda tantas coisas dentro de ti, existem tantas coisas que você ainda não tem resposta, existe tanto choro ainda dentro de você, e Deus quer restaurar os muros do teu coração, Deus quer restaurar as portas do teu coração, Deus quer que você seja um instrumento de cura para a sua família, um instrumento de cura para o seu bairro, para a sua rua. Deus quer te usar como instrumento de cura para o seu trabalho. Deus quer usar você um instrumento de cura para o ministério. Deus quer te usar como instrumento de cura lá na célula. Independente se é você que ministra ou você está lá participando. Eu gostaria que nessa hora você fizesse uma oração aí onde você está. Eu vou orar, mas eu gostaria que você fizesse essa oração também. Gostaria que você abrisse os seus lábios nessa hora e orasse, pedindo para o Senhor o que está no coração dele para com a tua vida. Gostaria que, se você ainda não sabe qual é o talento que você tem, que o Senhor venha te mostrar. Ele pode te mostrar aqui agora, ou Ele pode te mostrar no decorrer dos dias. Gostaria que você orasse comigo nesta hora. Pai, estamos aqui como igreja e queremos te agradecer por esse tempo, por essa palavra que tanto ministrou nossos corações. E eu oro em favor dos meus irmãos nesse momento. E eu sei que nessa hora muitos estão clamando aqui, Senhor. Muitos estão clamando. Muitos estão clamando, Pai. Muitos estão clamando porque querem mudança em suas vidas. Querem ser uma voz em sua geração, como Neemias foi uma voz em sua geração. Muitos aqui neste lugar anseiam por ser uma voz na sua geração. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, dê as direções a cada um aqui, dê estratégias como tu deste a Neemias. Espírito Santo, dê direções claras aos teus filhos aqui neste lugar. E aqueles que ainda não conhecem ainda, que ainda Espírito Santo não sabe o talento que eles têm,
os poucos peixes, poucos pães que eles têm ainda nas suas mãos. Mostra. Pai, tira todo o véu dos nossos olhos neste lugar, em nome de Jesus. Tira o véu dos nossos olhos, em nome de Jesus. Que sejamos, Senhor, uma igreja, Senhor, ativa, uma igreja militante, uma igreja que entenda, Senhor, o seu tempo, que entenda, Senhor, o que está fazendo hoje aqui na terra. Não estamos aqui, Senhor, por obra do acaso, nós estamos aqui por um propósito divino. Estamos aqui, Pai, porque acima de tudo, Tu determinaste o nosso nascimento antes mesmo de sermos formados no ventre da nossa mãe. O Senhor sonhou conosco antes do ventre da nossa mãe. Existe um sonho a nosso respeito. E nós precisamos viver esse sonho. Nós precisamos viver esse sonho. Nós precisamos, Senhor, que esse sonho venha à tona, venha à luz. Queremos viver, Pai, na totalidade. Não queremos viver somente 10% do sonho de Deus. Não queremos viver somente 40%. Nós queremos viver a totalidade do sonho de Deus para a nossa vida. Nos fortaleça, Pai. Nos ajude. Desperta-nos, Pai, neste tempo. Desperta-nos como igreja neste lugar. Em nome de Jesus eu rogo pela minha vida e rogo pela vida dos meus irmãos que estão aqui e por todos aqueles que vão nos ouvir ainda. Eu rogo, Senhor, para que haja um despertar em nosso tempo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, fortalece-nos, Pai, porque a obra é o Senhor que faz. A obra ela é grande, a obra ela é extensa. Sabemos, Senhor, que são poucos, Senhor, os trabalhadores. Mas eu sei que o Senhor está à procura de trabalhadores. E eu rogo, Senhor, para que esses trabalhadores sejam achados. E se eles já foram achados aqui neste lugar, que a gente, Senhor, se mova no poder do Teu Espírito Santo, para fazer a diferença no nosso tempo. E para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado e exaltado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Que possamos continuar a prosseguir. Amém? Aquele que colocou a mão no arado, não olhe para trás. Aquele que colocou a mão no arado, não olhe para trás. Amém? Fiel no pouco, Deus te colocará no muito. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, pastora Priscila. Deus continue a derramar abundantemente sobre sua vida. Amém, queridos. Nós estamos indo embora. E algo que subiu ao meu coração enquanto a pastora estava ministrando, que o Senhor nos dê sabedoria para compreender o tempo que Ele tem nos dado. E que a gente não passe o tempo e olhe para Ele e fale: Senhor, eu não tenho um contentamento. Não vejo alegria nos anos que se passaram. Então que a gente tenha sabedoria para usar o tempo que o Senhor nos dá hoje, para nos mover de acordo com a vontade dEle e usar os talentos que Ele tem colocado nas nossas mãos para fazer a obra que Ele tem para fazer através das nossas vidas. Amém? Vamos nos colocar em pé. Nós vamos fazer uma oração para ir embora. 2 recadinhos. Terça-feira, às 5:30 da manhã, nós temos a sala de oração pelo online. Então, é enviado o link, esteja participando. Tem sido um tempo de oração abençoado. Outro recadinho, ação social da igreja. Queridos, se você pode ajudar e contribuir com a ação social da igreja, seja procurando o Rubens, a Odete. O Rubens, dá um oi aí. O Rubens, a Odete. Nós precisamos de ajuda para abençoar outras vidas. E quem sabe, esse não é o talento que Deus está colocando nas suas mãos hoje para fazer. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada, Senhor, por esta manhã tão preciosa. Como fomos abençoados, Senhor, nesta manhã. Senhor, desde o louvor, a palavra, as ofertas, a ministração hoje, Senhor, como o Senhor tem falado conosco, e nós somos gratos a Ti pelo cuidado e amor que o Senhor tem conosco, Pai, para nos conduzir, para alinhar as nossas vidas para o centro da Tua vontade, que nós possamos perceber e entender isso, para que a gente possa viver
na plenitude da Tua vontade, ó Deus. Pai, que tenhamos uma semana de graça, uma semana de alegria, uma semana, ó Deus, onde nós seremos conduzidos de acordo com a Tua vontade. Uma semana, Senhor, onde nós seremos, ó Pai, direcionados, ó Deus, para viver, ó, a Tua vontade e aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, declaramos uma semana de vitória, Senhor. Declaramos, ó Deus, portas abertas durante essa semana. Declaramos provisão, Senhor. Declaramos cura, Senhor. Declaramos, Pai, livramento, salvação sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. E que Yahvé nos abençoe e nos guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que Yahvé sobre nós levante o seu rosto e nos dê shalom. Amém, queridos? Deus abençoe seu domingo. Deus abençoe sua semana. Fiquem na paz.